Olá! Oi, Fábio! Bela! Vocês são fã mesmo, hein? O Fábio e o César estão aqui, marcando. Olá, Dani! Tudo bem? Daí uns segundinhos, um minutinho, pra rodar aqui. Tem alguns recadinhos para dar. Suporte técnico aqui, tá do meu lado, pedindo para eu dar alguns recadinhos. Vou esperar o pessoal chegando. Oi, Tânia. Oi, Lari. Vocês estão me ouvindo e me vendo? Tá bem aí? Tá boa a conexão? Já vou chamar a Paty. Então, meu digníssimo suporte técnico pediu para vocês enviarem, compartilharem com o aviãozinho ali para todo mundo. Compartilha geral, não olha nem a carinha do indivíduo, manda lá. E fazer bastante coraçãozinho durante a live, porque o Instagram ele dá uma sabotada, né? Ele não entrega geral. Então, conforme vocês vão dando coraçãozinho, vai se tornando relevante o conteúdo. Então, tem tanta coisa, enfim. E também, para fazer as perguntas, como o camarada sabe das coisas e eu sou ainda amadora, tem uma... Tá vendo a caixinha de interrogação? Vocês estão vendo a caixinha de interrogação aqui do lado? Quando for liberar para perguntas, para a Paty? Ali vocês podem fazer perguntas para nós. Então, é do lado do aviãozinho. Você manda a pergunta por ali, tá bom? Porque assim, ó, eu não consigo acompanhar os comentários e depois no gravado eu não consigo nem ler os comentários. É a maior judiação. Eu vejo passando aqui, às vezes eu tô prestando atenção, me dá uma agonia. Eu não consigo ler, já tá subindo outro. E se o texto é grande, eu não consigo. Tá bom? Então, vão mandando pra gente aí pela interrogação, tá? Vamos chamar a Paty? Tá aqui já, cadê? Vamos começar o papo. Não rolou. Ela tem que pedir. Achei aqui. Vamos receber a Paty. Oi. Olá, seja bem-vinda, amor. Deixa eu só responder a Lari aqui. Pode comentar na live normal, mas só a pergunta pelo interrogaçãozinha, tá? Ali. Que daí aí eu autorizo aqui e vai para todo mundo. Que linda que você tá, amiga! Adorei o vermelho. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo Recuperada? Em parte. Ai. Então, você já se apresentou ontem, mas eu gostaria de que você falasse um pouquinho, não só sobre você, mas a gente vai abordar algumas coisas. Deixa eu tirar isso daqui que vai atrapalhar, né? O barulhinho. Sobre o que a gente falou ontem. Foi tão significativo para tanta gente, Paty, tanta gente fez vários links, tantas pessoas. E é incrível, porque às vezes a gente acha assim, é um pequeno movimento, né? A gente está tendo média aqui 30, 35 pessoas, depois a gente chega uma média de 150, 200 pessoas no total, né? Visto, mas, cara, pensa que outra época você estaria na sua casa e eu na minha, conversando com 200 pessoas. O que a gente vê o povo fazendo para 20, 30 mil, né? A gente Com perde certeza. perde um pouco a noção, mas é bastante gente. Se a gente puder ajudar uma pessoa, esse movimento já é válido. Então, Paty, nós vamos começar recapitulando um pouquinho de Vamos ontem. recapitular um pouquinho de ontem. Então, para quem não estava aqui ontem, novamente, meu nome é Patrícia Spessato, sou fisioterapeuta, trabalho atualmente com a microfisioterapia, estou fazendo a formação em leitura biológica e também atuo com Pilates. Ontem a gente conversou um pouquinho de como o seu corpo reage às emoções, né? E
aqui, falamos bastante coisa, explicamos sobre emoções primárias, e eu gostaria muito de recapitular o principal ponto, que é, para você ficar doente, para você ter um sintoma, você precisa viver um choque biológico, que é diferente do choque psicológico, né? Então, o nosso choque biológico, ele tem que cumprir aqueles 3 pontinhos que a gente conversou. Ele tem que ser impactante, ele tem que ser inesperado e ele tem que ser vivido no isolamento. E o choque biológico tem por característica que todos os animais têm, não precisa ser somente o ser humano. Todos os animais, lembram da minha querida amiga zebra? Ela vive um choque biológico quando ela está perseguida pelo leão, quando ela está lutando para manter sua vida, né? Então isso é um choque biológico e eles geram mudanças e adaptações no cérebro, nos nossos órgãos, na nossa psique, no nosso emocional. E é diferente do psicológico, porque o psicológico ele envolve um contexto social, ele não provoca essas alterações adaptativas a nível de organismo, tá? E ele geralmente é de longa duração. Então, recapitulando, esse choque biológico é aquele evento que te impacta, que te pega de surpresa, que te deixa anestesiado, sem saber o que fazer, tá? É a partir desse choque que a gente entra naquele nosso gráfico, naquele nosso hiperestresse, né? Que ali não vamos ter muitos sintomas, mas depois as doenças e os sintomas vão se manifestar no nosso corpo como uma fase de cura, como uma fase de reparação. Tudo bem, pessoal? Dá um joinha aí. Para eu saber que está todo mundo acompanhando. Né? Ó, pessoal, e hoje vale eu preparei a pena pegar a canetinha e anotar, viu? Vale a pena. Então, hoje eu preparei o que eu chamo de 5 leis biológicas. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? Ela foi criada pelo médico Dr. Hammer, nascido na Alemanha, tá? Ele criou essas 5 leis biológicas depois que o seu filho foi baleado acidentalmente, tá? E esse filho dele, o Dirk, ele veio a falecer pouco tempo depois. Tudo bem? Então, o Dr. Hammer viveu um enorme choque biológico, né? Que foi a perda do filho. E um tempo depois, ele desenvolveu um câncer testicular. E ele queria entender, porque na cabeça dele fazia todo sentido. Mas ele precisava estudar por que o corpo dele estava reagindo daquela forma, por que o câncer tinha aparecido naquele determinado órgão e naquele momento, tá? Então ele criou a primeira lei biológica, com o nome do filho dele, Dirk Hammer, tá? Que é o DHS, que é o nosso choque biológico, tá? Aquele evento impactante, inesperado e vivido no isolamento. Essa é a primeira lei. A nossa segunda lei é a lei bifásica da doença, aquela lei que eu mostrei ontem naquele gráfico, o gráfico do dia, o gráfico da noite. Vou mostrar novamente aqui para todo mundo se lembrar. Então, estamos aqui no dia e na noite. Aconteceu a nossa primeira lei biológica, o nosso choque, né? Vamos lá para a nossa fase ativa do conflito, a fase que temos que estar em alerta, que não podemos ter sintomas, que a zebra está fugindo do leão. E depois entramos no período de repouso forçado, na vagotonia, né? Para descansar, para o corpo recuperar. Então, essa Paty, é a segunda lei. Paty, deixa eu fazer um parênteses aqui, que o exemplo, ele causa uma transferência imediata, né? Eu fui estudar, fui fazer lição de casa, né? Com todo o teu conteúdo ontem. E, cara, esse teu gráfico me trouxe um entendimento incrível. Em 2008, nós temos um médico familiar, um nutrólogo, que ele me alertou muito que o meu cortisol vivia em alerta. E eu percebi que eu vivia paralisada ali nessa fase que você chama de ativa. Então, eu vivia correndo do leão, na verdade, que eu consegui identificar que era o meu abusador, eu vivia com aquela mensagem sendo mandada pelo cérebro. Como você mencionou aquilo, baixava a imunidade, vai me corrigindo aí se eu estiver errado, porque eu fui anotando para me estudar
Faz parte, gente, do processo de autoconhecimento. E eu entendi que esse nível de estresse derrubava a minha imunidade. Junto com o meu estilo de vida, que era uma porcaria, eu vivia doente. Então, tá correto? É porque a gente falou a questão da prioridade. Tá correto, sim. Né? Então, o corpo, se ele tivesse 1000 soldados, né, que trabalham na nossa imunidade, vamos dizer assim, de forma bem lúdica, você disponibilizou 700 para dar conta desse estresse, desse leão, deste conflito que estava ativo, né? Então, 700 soldados estavam ocupados em manter o seu cortisol, em dar conta da descarga de adrenalina que o seu corpo sofria todo dia, da descarga de açúcar, né? Para você enfrentar. E sobrou poucos soldadinhos para dar conta da imunidade. Então, por isso que a sua imunidade baixa, tá? Nós temos uma imunidade suficiente para dar conta de tudo. Eu tinha hiperidrose. Um baita de um sintoma de nível de estresse, não é? De cortisol alto, esse alerta, não é? Você ficava no que a gente chama de fase de balanço. Então, você até entrava na fase de resolução, né? Mas qualquer coisa reativava e te jogava novamente para a fase ativa. Você nunca chegava a resolver 100% o seu conflito. Ficava sempre nesse balanço. E daí surgem alguns sintomas dessa compensação, como é a hiperidrose. Fiquei chocada. Continua, amiga. Então, essa é a segunda lei, muito bem exemplificada pela Jana, né? Dessa fase ativa, dessa fase de conflito. Depois tem a nossa terceira lei, né? Que ele fala um pouquinho sobre os nossos tecidos embrionários. Então, quando a gente está sendo formado lá na barriga da nossa mãe, a gente inicia essa formação em 3 tecidos. O endoderma, que vai dar origem a todas as nossas vísceras, né? O mesoderma, que vai dar origem à parte muscular e esquelética, mas também à musculatura lisa, né? E o ectoderma, que é todos os nossos nervos, o nosso sistema nervoso, mas também as unhas, o cabelo, tudo bem? Então, essa é a terceira lei. Ele coloca esses 3 tecidos embrionários, mas principalmente como eles vão responder no estresse e na fase de resolução, se eles vão aumentar a multiplicação celular ou se eles vão diminuir. Isso vai nos ajudar a entender um pouquinho o câncer, tá? E mais uma coisa, o endoderma, ele é responsável pelo vital, né? É nossas vísceras. Então, ele vai tratar de temas que é muito vital, que são vitais para nós. O mesoderma são os músculos, eles nos colocam em ação. Então, quando a gente sofre um conflito que abala a parte de mesoderma, são situações que nos sentimos impotentes. Oi, Leopoldo. Mas também que tem a nossa integridade. Oh, meu Deus do céu. Todo mundo é bem-vindo. Oh, Jesus. E temos o ectoderma, que é muito relacionado a contato e a separação. Então, essa é a nossa terceira lei, tá? Endoderma, mesoderma e ectoderma. Eu sei que são palavras difíceis, mas todo mundo já estudou lá na aula de ciências um pouquinho de embriologia, né? Tá só escondido lá no cérebro. E a nossa quarta lei, que é o sistema de micro-organismos, bactérias, fungos e vírus que entram no processo de reparação dos tecidos, né? E eu quero dar um destaque especial para os vírus. Os vírus, eles respondem ao ectoderma, ao contato e separação, né? E a gente está vivendo uma brusca separação dos nossos entes queridos. Estamos todos isolados em casa, né? Então, mais uma informação para a gente pensar. E a última lei, a preferida, é a quinta essência. Então, todos os programas que o nosso corpo desenvolve são para a nossa sobrevivência, para ganhar tempo, tá? Enquanto você não resolve aquele conflito, ele vai ativar vários mecanismos para ganhar tempo, para que você sobreviva àquele conflito, aquele choque biológico que você viveu. E é nessa quinta lei que a gente começa a ter a relação de como cada órgão responde, tá? E por que eu falei ontem que o pulmão é vital? Por que o pulmão está relacionado ao medo da morte?
É nessa quinta lei que a gente começa a entender e correlacionar cada órgão com cada conflito específico. Tá bom? Tudo bem isso? Ó o meu joinha subindo. E é importante frisar e diferenciar um pouquinho a microfisioterapia, tá? Da leitura biológica. Então, a microfisioterapia é uma técnica de terapia manual. Eu vou tocar no paciente, tá? Mas a gente não palpa emoções. A gente palpa a repercussão desta emoção no corpo, tá? Então, eu vou palpar entre uma mão, vai estar a porta de entrada daquele agressor, aonde aquele corpo não conseguiu dar conta daquela situação. E na outra, a via que começou a manifestar sintomas, tá? E eu vou fazer o download de informação, vou resetar aquele programa que estava instalado, tá? A gente vai formatar, vai fazer a faxina da informação. Então, o meu professor chama de unir a tampa e a panela. Tá? Você une os dois, você reinforma o cérebro de que tudo aquilo já passou e daí o corpo entra em ação para liberar as toxinas que estavam acumuladas naquele tecido sem vitalidade, tá? Na microfisioterapia, então, a gente dá uma data específica e algumas dicas do que podem ter acontecido naquela data. Você viveu uma situação de injustiça, ou foi uma mudança de vida que não foi muito bem assimilada, ou memórias hereditárias de guerra, dificuldade de comunicação, que os avós, ou qual geração passou antes de você, mas que está fazendo essa fragilidade no seu corpo, tá? E a gente trabalha na microfisioterapia buscando sempre que via que foi fragilizada por este choque biológico, tá? Vou pegar aqui um pouquinho para mostrar para vocês. Então, essa é a nossa tabelinha. Ele mostra sempre ali no seu canto esquerdo um órgão, uma víscera, uma glândula, tá? Tá um pouquinho, agora focou. Coração, brônquios, esôfago, as glândulas altas, hipófise, hipotálamo, mas também toda a parte muscular, para eu saber como isso está afetando o seu corpo. Qual a parte do corpo está fragilizada depois daquela informação, depois daquele evento que o corpo não conseguiu eliminar, tá? Seja um evento que você viveu, mas também pode ser uma toxina, pode ser algo infeccioso, pode ser um trauma mecânico, uma batida, né? Então, a gente investiga na microfisioterapia isso. E a leitura biológica, a gente trabalha em cima dessas 5 leis biológicas que eu expliquei, tá? A gente desvenda no corpo que conflito foi vivenciado, mas como aquele órgão está respondendo. Se ele já está na fase ativa, se você já está na resolução, e entender por que está ocorrendo uma inflamação, ou por que aparentemente ele está multiplicando de células, ou até por que o tumor ficou encapsulado, né? Não existe muito na leitura biológica, ou não é, nem muito. Não existe a questão do benigno e do maligno, né? Tudo são programas biológicos do seu corpo de sobrevivência, para você ganhar tempo, tá? Mas nas 2 técnicas a gente olha a pessoa como um todo. Olha a pessoa no seu integral, nas suas particularidades, na sua história, nas suas crenças, tá? E usamos muito como base a embriologia, a filogenética, que é a evolução das espécies, né? E a ontogenia, que é o desenvolvimento do ser humano, de qualquer organismo, mas sempre levando em consideração o ambiente, porque o ambiente é capaz de influenciar. A gente não altera o nosso DNA, mas a gente altera a nossa resposta. Não é porque você vem de uma família que tem predisposição à hipertensão que você também, isso é um destino cravado que você vai ser hipertenso. Se você tiver uma boa alimentação, se você fizer atividades físicas e se você buscar técnicas que te olhem como um todo, você não tem que seguir esse destino, tá? Então, isso eu queria frisar um pouquinho nessa diferença. Claro que no tratamento a gente mescla as 2, mas são técnicas diferentes. Tudo bem? Fechou. Show de bola. É uma informação, né? Antes de você ir para... Acho que até uma ponte para ir para a gente ir para o próximo assunto.
Eu fiquei muito chocada com uma informação que você trouxe ontem, o que me fez refletir bastante, acho que você já deve até saber qual é. A gente não combinou isso, gente. Tô pegando ela aqui de calça curta. Você falou De que a novo. cada 15, a cada 15 minutos de pensamentos ruins, eu tô falando isso que você vai para a parte da lateralidade cerebral. Ruim Muito impactam bem 6 falado. Eu horas tenho de imunidade uma tentando correção. agir. O quê? É pior ainda. Eu falei errado ontem. No calor da emoção, são 5 minutos de pensamentos negativos para 6 horas, tá? Eu recebi uma dica de uma colega de profissão. Obrigada. No nervosismo a gente confunde mesmo. Então, são 5 minutos de pensamentos negativos aqui, para 6 horas de baixa imunidade. Cara. Eu fiquei apavorada com os 15, pior. Você vai me falar que é 5, meu. Agora me explica aqui uma coisa, que é aí que entra a pergunta. Você falou pensamento e a galera reclamona. Qual é o impacto disso, cara? A galera que além de pensar, transforma o ambiente, a vida, tudo numa chatice sem fim. Baixa imunidade, né? Então é fato, tipo... Porque a gente entra naquela explicação da prioridade. O corpo está priorizando os soldadinhos da imunidade para dar conta do cortisol, para dar conta de outras compensações que estão ocorrendo internamente. Então, sobra pouco efetivo para lidar com bactéria, com vírus e com todos os outros micro-organismos que a gente está sempre em contato, né? Por isso que é essa baixa de imunidade que a gente chama. Sabem aquele meme, tava ruim agora que piorou? Então, tava ruim com os 15 minutos, ficou muito pior com os 5, tá? O negócio é ficar aqui, ó, não pensar ruim, exercitar a fé e trabalhar a gratidão na mente aí, porque senão, cara, estamos tudo arruinados. Pode seguir aí, Paty, com a lateralidade Mas você cerebral. pode focar o seu pensamento. Eu fui ler hoje as pesquisas e os dados sobre o coronavírus, né? Porque... apesar de eu não gostar, é importante a gente estar informado. E ele mostra, vou ler aqui, ó. 533.416 pessoas infectadas. Poxa, é um número enorme, tá? Mas eu foquei a minha leitura em 122.710 pessoas curadas. Show! Olhar sempre o lado bom. Então, assim, você tem a opção de escolher aonde você vai dar a sua atenção. Né? A informação está ali, tem o número de mortos, tem o número de países, tem o número de infectados, mas foque também que 122 mil pessoas estão curadas do coronavírus. Então é bom a gente dar uma filtrada em tudo que você lê, né? Porque também você dosa e dá um acalento para a sua imunidade, para o seu cortisol. É bem o que a Dani está falando, as pessoas estão muito pessimistas, aí ficam tudo com baixa imunidade, pegam qualquer resfriado, que não necessariamente é o corona, entram mais em pânico ainda. Que a gente não pode esquecer aí do H6N5, que também está rodando aí já. Né? E agora o próximo tema que eu preparei, a gente vai falar de lateralidade cerebral, mas a gente tem um teste para fazer, e eu convido todos a fazerem em casa, só vou conseguir olhar a Jana, tá? Mas que é o teste do aplauso. A gente vai bater palma nessa live. Devolveu agora. Vai lá, amiga, vai lá. Tá? Então a gente vai bater palma. Como se a gente estivesse no aniversário de um ente querido, uma pessoa que você gosta muito. Tudo bem? Então vamos lá, vamos bater palma nessa live. Uhul! Apesar de ser um teste bem estranho, todo mundo fica muito desconfiado quando eu peço para bater palma. A gente olha muito os hemisférios cerebrais. A gente vai definir se a pessoa trabalha no cérebro feminino ou no cérebro masculino. Isso não tem nada a ver com sexualidade, mas é para a gente entender o modo de resposta, tá? Então, eu bati palma com a mão esquerda por cima. A Jana bateu palma com a mão direita por cima. Tá? A gente geralmente olha a mão que impacta, a mão que está em cima. Claro que a gente tem nossos amigos focas. Eles batem palminha assim. Tá?
Mas daí a gente pede para ele fazer um teste com a palma da mão direita para cima ou com a esquerda e observa o que fica mais confortável, aonde os cotovelos se afastam menos do corpo. Dito tudo isso, vamos falar da Jana. Então a Jana bateu com a mão direita por cima, ela é uma mulher destra. Uma mulher destra que trabalha na energia feminina. Vocês já podem olhar para ela e perceber isso. Batom vermelhinho, brinco, tá? São mulheres mais delicadas, são mulheres mais atenciosas, são mulheres mais detalhistas, tá? São mulheres protetoras, muito ligadas à família, ao lar, tá? São mulheres que gostam de ser seduzidas, elas esperam pelo príncipe encantado, né? Essas são as mulheres destras. Eu bati com a palma da mão esquerda por cima, com a mão esquerda por cima. Eu sou uma mulher canhota, eu trabalho com energia masculina, tá? Então já são mulheres mais práticas, mulheres mais diretas, né? Vocês podem perceber, são roupas práticas e confortáveis no sentido de não perder tempo, né? Então é um brinco pequeno, nada muito chamativo, né? Mas são mulheres que são conquistadoras, são mulheres mais práticas. Ela não sabia mesmo. Disso. Viu? Ela me devolveu a pegadinha aqui. Vamos colocando aqui com que mão que vocês bateram aí. Vai muito legal interagir. Tá? E isso é a nossa energia de base, tá? Ela é definida na primeira divisão celular, quando você está sendo formado na barriga da sua mãe, tá? E agora vamos falar dos homens, né? Os homens que bateram com a mão direita por cima é o contrário das mulheres. Eles são os homens destros. Eles trabalham na energia masculina, né? Então, eles são territoriais, eles são monotarefas, eles buscam a hiperperformance, eles são conquistadores e o que a gente brinca são aqueles machos alfa, tá? Esses uma são os homens destros. Aqui. Ah, não é? Ele também é. Amor, sim, geralmente mulheres destras buscam por parceiros destros, tá? Porque é a princesa e aquele cavaleiro destemido. Mas temos os homens canhotos também. Exatamente. E os homens canhotos, eles trabalham na energia feminina. Então são homens detalhistas, são homens mais atenciosos, são homens mais conciliadores, né? Um pouco introvertidos e também desajeitados, sabe? Aquele pessoalzinho que bate e derruba tudo? São os canhotos, tá? Isso que eu falei, novamente, são energia de base. Então, você vem nessa energia, mas você não trabalha o tempo inteiro nela, tá? Porque chega um determinado momento que não adianta você ser um homem destro ou uma mulher canhota e tá lá encarando o leão, você como zebra, tá lá encarando o leão, bate de frente com o leão. Quando você começa a entender que aquilo prejudica, pode abalar a sua sobrevivência, né? Pode fazer um atentado à sua integridade. Então você faz o que a gente chama de patch hormonal. Você troca a chave e você começa a trabalhar na outra polaridade. Isso são em várias situações, tá? Situações em que você inverte o seu comportamento para se adequar ao meio, tá? Mas também por uma questão de sobrevivência. Mas esse teste da lateralidade é muito importante porque a gente também correlaciona com as nossas dores, tá? Então, eu bati com a mão esquerda por cima. O meu lado esquerdo são meus parceiros. Meu parceiro de vida, que pode ser meu marido, mas pode ser meu parceiro de negócio, meu sócio, meus amigos, meu parceiro de trabalho, tá? Todo o meu lado esquerdo responde a isso. O da Jana é o contrário. Então, é o lado direito, é o lado que está da mão dominante dela. Da mão que bateu por cima, tá? Então, o lado direito dela responde ao parceiro de vida, ao parceiro de negócio, amigos, vizinhos, tá? E o lado esquerdo da Jana responde a ela, ao ninho menor, à mãe, ao filho, tá? Então, essa lateralidade cerebral é muito importante para a gente ver as dores, né? Ajuda a gente a já dar um panorama de que conflito estamos vivendo, tá? Então, se eu tenho, no meu caso, um lado esquerdo que está com alguma dor, eu vou pensar no meu marido, nos meus parceiros de trabalho, nos meus amigos, o que pode ter acontecido com alguma dessas pessoas e que me abalou.
tá? E é por isso que a gente fez o teste do aplauso. Acredito que muita gente se identificou aí do outro lado, tá? Porque a gente começa a se ver na descrição, né? E a gente começa a entender um pouquinho o nosso corpo. Tudo bem? Show de bola. Então, essa é a lateralidade cerebral. E a gente começa a entender um pouquinho, tá? Então, assim, vou dar um exemplo prático. Depois de ontem para hoje, começou a surgir umas bolinhas na minha boca, que são as clássicas herpes, né? Nada a ver com isso. Deus. Então, eu já estou em fase de resolução, meu conflito já passou, né? Por isso que agora começou a fazer a bolinha. Tá do meu lado esquerdo, então tem nome e sobrenome, esse lado esquerdo, né? Tá mais ligado ao marido, mas assim, porque os parceiros de trabalho no momento a gente está afastado. Mas, é culpa da quarentena. Contato. Mas a interpretação foi diferente. A gente estava numa correria louca, a gente quase não tinha tempo de se ver, e agora a gente está em casa os dois. Então, assim, era um contato que eu estava sentindo falta de ter meu marido mais presente, né? Então, assim, por isso que estourou todas essas bolinhas. Foi um contato que aumentou um pouquinho a área bucal, por isso que ele faz bolinhas, né? Para ter mais contato. Eu vi que ele riu ali, é verdade. Eu tô rindo do Fábio. Mas estou usando o meu exemplo para vocês entenderem um pouquinho a lateralidade, mas também a minha pele. A pele é ligada a contato e separação. Ontem a gente falou das dermatites, né? Então, pensar nesse ponto. Que contato você está sentindo falta ou que contato você quer distância? Tudo bem? Tudo. Ô, Paty, nós vamos agora para a parte de exemplos? É isso? Vamos de exemplos. Tá. Então, quando a gente já está em meia hora de live, gente, passa muito rápido, meu Deus. Eu tenho uma pergunta aqui que eu não sei quem que colocou ali, que o César colocou, mas aí depois, quando você terminar, você me avisa que eu começo a colocar a pergunta aqui. Pode colocar a pergunta primeiro. Então, peraí. Microfisioterapia trata a depressão e a ansiedade? Sim. Tá? A microfisioterapia não é soberana. Então, ela não exclui as outras técnicas e nem a medicina tradicional, né? Depressão e ansiedade são transtornos, tá? Que estão cada vez mais evidentes, mas talvez não se dá tanta importância quanto eles são, tá? Exigem uma abordagem multidisciplinar, é importante uma equipe médica, tá? Porque tem casos que sim, são necessários drogas e medicamentos para fazer a estabilização deste paciente, tá? Como é necessário uma equipe de psicologia para trabalhar os conflitos que estão dentro da cabeça deste indivíduo e que a gente não trabalha, porque nós vamos trabalhar no corpo, como a depressão e a ansiedade, que são diagnósticos que nomes, a gente vai buscar a etiologia, a causa, o que desencadeou estes sintomas, que são a depressão e são a ansiedade, tá? Então, vamos buscar uma situação que pode ter desenvolvido estes sintomas e que desestabilizou, tirou o corpo da sua normotonia, que fez ele trabalhar de forma... Então, sim, a gente pode atuar em conjunto com todos estes profissionais na depressão e na ansiedade, tá? É muito legal porque até às vezes os medicamentos passam a fazer mais efeito depois que o paciente vem para a microfisioterapia, porque o corpo para de se compensar e ele consegue receber aquela droga e tirar o melhor proveito daquela medicação. Como a gente também encaminha muitos pacientes para psicologia, para que eles possam dar continuidade nesse trabalho, porque a gente identifica, a gente libera no corpo aquele programa, a gente formata aquele HD, mas é preciso dar continuidade. Então, para isso, tem profissionais especializados que são a psicologia,
tá? Então, sim, Ô, dando a Paty, pergunta. é muito bom você mencionar isso, porque há um preconceito muito grande. As pessoas acham que uma coisa soluciona tudo, né? E é como você falou de nós sermos uma tríade. Gente, se você não equilibrar esse tripé, não adianta só tratar o corpo na microfisioterapia, não vai adiantar só buscar a medicina, não vai adiantar só buscar a oração, ou a fé, ou o que seja. Você tem que equilibrar. Você desenvolve muito uma parte, não dando atenção para outra. Quantas pessoas com tanto conhecimento, com uma fé tão evoluída, o lado espiritual tão evoluído, estão sucumbindo no corpo, em saúde, em coisas do mesmo jeito ou outra forma. Mas é um preconceito tão grande. Eu vejo que eu indico terapia. Vocês me conhecem, né? A microfisioterapia, terapeutas. A gente tem uns parceiros muito bacanas, conforme cada pessoa que chega até nós. Porque isso não descarta também a medicina tradicional, né? Mas eu prefiro a Não. alternativa, como que é? Integrativa. Porque olha para a pessoa como um todo, como a gente também olha. Mas assim, Paty, é um preconceito, amiga de Deus, que quase Não queima a gente adianta em praça ficar, pública. não adianta ficar pedindo a Deus a cura, mas você não ir atrás, tá? Lógico, é uma decisão. E a gente anda querendo muito imediatismo, a gente quer pílulas Uhum, mágicas que acabem com aquela dor, mas a gente não está exatamente. disposto a entrar em contato com situações que desencadearam aquilo, né? A gente quer ser emagrecido, a gente não quer fazer dieta nem treinar. Esse é o melhor exemplo que eu dou. A gente quer tomar uma pílula e acordar Gisele Bündchen. E não é assim que Sim, funciona, gente. A gente precisa tomar uma decisão para sair da zona de conforto. Eu detesto esse nome, zona de conforto, porque ela nunca foi e nunca é. Mas para dar um passo adiante, né? É preciso. É uma frase que você falou exatamente. ontem que eu vou colocar num papel, num quadro, é que a gente precisa entender tudo isso para que seu passado não bloqueie o seu futuro. Que é uma frase que a gente Sim, usa muito, né, dentro do essencial. Ele está, muitas vezes você vê que a pessoa está vivendo presa lá, por emoções, por uma série de coisas. exatamente. Toca o barco aí. Quem quer mandar pergunta aí? Ninguém quer usar, porque quer aproveitar a parte aqui e usar a parte aqui para responder, não. Então, eu coloquei ali no comentário: o sintoma é um mensageiro, tá? Eu Uhum, atendi uma paciente que veio com queixa de dor cervical, né? Eu já atendia ela no Pilates, então a gente já estava trabalhando a parte muscular dela, mas entender por que aquela paciente tinha tanta dor cervical, se os exames de imagem não mostravam tanta alteração, se ela tinha uma boa uhum, alimentação, se a gente fazia atividade física, né, bem orientada. E a cervical está muito ligada a uma sensação de desvalorização, uhum, ou até situações em que você abaixa a cabeça, né? Submissão. Então, quando eu levei esse contexto para o atendimento de microfisioterapia dela, a gente conseguiu identificar muitas coisas, né? Situações de desvalorização intelectual que ela sentia, às vezes, uhum, no trabalho, tá? E uma certa submissão a outras pessoas. Então, quando ela conseguiu identificar este ponto, a gente conseguiu liberar aquela tensão muscular que estava presente ali na cervical e, consequentemente, as dores melhoraram. Então, uhum, novamente, foi o tripé. A gente fez a parte física, ela uhum. tinha uma boa alimentação, uma boa prática de atividade física, e a gente precisava desse contexto, entender que situação que ela se sentia desvalorizada, né? E sentir aquele peso nas costas, sabe? Quando você fala que o mundo está ali Uhum. nas suas costas. Então é isso, né? Situações assim que desencadeavam. E daí a gente foi pela lateralidade cerebral, identificar se era os filhos, se era o marido, se era no trabalho, onde estava essa Uhum. desvalorização. Tudo bem? E foi muito legal, a paciente melhorou, reagiu muito bem ao Que tratamento e hoje em dia a show. gente segue no Pilates, mas como uma prevenção, ela pratica o Pilates como uma atividade física, né? Pilates é maravilhoso. A Lari está falando aqui, se o desequilíbrio está no ponto químico já, precisa de medicação. Aceite, faça o que precisa ser feito. Cara, é incrível como as pessoas se recusam
a procurar um psiquiatra, um terapeuta, se precisar tomar por um Exatamente. período da medicação, tomar. Gente do céu, o que eu falei ontem, saí disso aqui, ó. A gente precisa usar as ferramentas que tem na mão num processo multidisciplinar. É aí que a gente sai da frente do leão, né? É encarando, Exatamente. fazendo o que precisa ser feito, amiga. Exatamente. Uma outra pergunta aqui, Paty, poderia repetir o que pode ter desencadeado a hiperidrose? Na verdade, deixa eu ver quem que perguntou isso aqui. Foi a Ana. Não, eu não disse que desencadeou. Eu perguntei, a Paty pode explicar melhor, é que eu vivia num nível de estresse muito alto, né, Paty? E eu identifiquei que naquele período, gente, era assim, qualquer situação, eu ficava inteira suada, molhada, era uma situação assim, como se eu estivesse na frente de um bandido, sabe? O coração disparava. Então, enfim, essa coisa aí, a Paty, toca aí, Paty. Né? Mas entender O que que poderia é desencadear a uma pele que hiperidrose? está suada, né? Novamente, então a gente fala de situações em que você foi separada bruscamente de alguém, ou é um Uhum, contato que você não quer mais ter, né? Ou é um contato que você sente falta. Então a gente pode uhum. começar a pensar neste sentido em relação à hiperidrose. Paty, eu E vou daí falar as uma coisa aqui mãos que têm eu um nunca fator. falei. Eu nunca falei, mas a gente está abrindo tantas caixinhas aqui que eu vou te contar, já é fora de série. Eu desenvolvi fibromialgia aos 30 anos, aos 17, colo irritável, aos 30 eu já tinha duas autoimune e comecei a colecionar algumas aí. O que que eu fiz? Eu tive que tomar medicamento por um ano, né? Tomei. O que que eu percebi? Que eu não conseguia avançar naquilo. Eu também tinha muito preconceito com todo esse universo assim de técnicas, né? E eu percebi Uhum, que aquilo não estava por aquele momento, me ajudou, mas não estava me fazendo avançar. Então, por aquele período, sim, eu tive que tomar o medicamento, que nem era um medicamento na época, mas eu fui procurar ajuda. Em que sentido? Em todas, literalmente. Para me conhecer, para entender o porquê que aqui meu corpo estava respondendo daquela forma. Levaram 10 anos, gente. Foi daí que nasceu o processo do essencial. E que não tem nada a ver com questão técnica aí, é um outro processo que a gente trabalha corpo e alma e espírito, de autoconhecimento, mas assim, né, Paty? O que as pessoas querem? Até preguiça nisso, de se entender. De entender o porquê que o corpo está acontecendo aquilo. Porque assim, não, é melhor eu ir lá, vou no médico, vou no otorrino, tô com sinusite, tomo um antibiótico. Claro, vai ter que tomar se tá com sinusite. Mas o porquê que eu tô tendo sinusite de repetição? Por que que meu corpo está dando esse sinal? Acho que a sinusite de repetição que todo Curitibano tem, é um bom exemplo. Ou renite, Porque né? a medicação, você só bota o leão dormir. Ele continua ali, né? Você não No mandou ele cangote. embora, você botou ele dormir. Então, a medicação, como a gente falou, é necessária, tá? Mas buscar a causa, como da fibromialgia, que você foi buscar, tenho certeza, nas suas sessões de micro, né? Ela envolve gerações antes de você. Então, entender o que outras mulheres passaram neste sentido, nessa impotência, né? Porque é uma situação que pega músculos, que pega ossos, né? Então, buscar. Acho que isso é muito importante, né? Você E vê, são entender cada corpo características. que responde. E são características de mulheres muito parecidas, que carregam um peso geracional muito grande, que acumulam muitas coisas. Eu vi isso através da leitura biológica, né? Eu vi não, me passaram. Então, assim, você tem características, sempre elas são iguais. Por isso que é uma coisa. Como que fala, Paty, quando fala que sistêmica, que não é uma Sistêmica. doença, tem um monte de coisa. A fibromialgia não é uma coisa só, é uma síndrome, exatamente. Síndrome fibromiálgica, porque ela inclui várias patologias. Então, os pacientes têm insônia, têm colo irritável, a maioria tem depressão, enfim, várias coisas. Por quê? Porque tem muita história carregada ali. A alimentação, a maioria está desregulada, uma alimentação focada no nível de prazer. Uma boa parte dessas pessoas, não estou colocando como regra, gente, foi abusada. Então, carrega esse peso, esse fardo. Então, gente, dá uma live só para falar disso. Sim, sim. Toca aí, Então são Paty. muitas coisas, né? Mas outro sintoma mensageiro que eu
selecionei para falar é a acne, aparentemente inocente, né? Mas a acne também é pele, mas ela está muito ligada ao ser aceito, né? Ser aceito como eu sou, ou até um ataque à sua integridade. Então ela começa a aparecer muito na adolescência, que é um período, né? Que antes eram brincadeiras, hoje em dia a gente chama de bullying. E quando aparece no rosto, como sou vista pelos outros, né? Essa preocupação que eu tenho em como sou vista, como sou aceita, né? Ou até se me disseram alguma coisa, se tiraram sarro de mim, algum bullying na minha frente, a acne pode aparecer. Então, de novo, ela é um programa biológico que acontece em todas as idades da vida, né? Mas quando você, de certa forma, pode se sentir atacada. Então, o corpo, ele faz a espinha numa sensação de criar uma barreira, aumentar a barreira naquela pele, fazer um tumor, né? Uma inflamação, para aumentar a camada de pele, para você se sentir mais protegido. E tem muita gente que tem nas costas também. Então, é o que pensam de mim pelas minhas costas, né? E o corpo, ele está tentando buscar fazer essa barreira. Por isso que daí não é só uma acne, são várias. Porque ele está tentando fazer como se fosse uma couraça para te proteger, né, desses ataques à sua integridade, do que falam por trás de você. Então, é por isso que a acne acontece geralmente na adolescência, que é quando a gente está, né, começa a lidar com o sexo oposto, quando a gente está preocupado com o que pensam da gente, da nossa aparência, né? Você começa a levar muita coisa, mas ela pode acontecer em todas as idades, por isso que até na fase adulta a gente tem acne, né? Claro que tem a questão hormonal, tudo envolvido. Nós somos seres integrais, não funcionamos só de emoção, né? Mas assim, sim, tem parte emocional na acne também, para a gente levar em conta. Que show, que show. Bom, Paty, a gente está caminhando pro fim de novo. Voou, é maravilhoso. Eu digo para vocês não se apavorarem que nós voltaremos com toda certeza. Mas eu queria que a Paty vai falar mais algumas coisinhas no final. Eu queria só dar um recado. Não dei tchau, ainda não acabou. Ela ainda vai falar uma coisa muito importante. Pega ela de novo. Uma coisa muito importante que a gente deixou para o final. Mas assim, eu só queria dar um recadinho para vocês. Todas as meninas do Essencial que estão aqui, vão mandando recadinho aí, tchauzinho, ok. Segunda-feira nós vamos fazer uma live muito especial para o lançamento do projeto. Uma surpresa super diferente, eu não vou anunciar, é uma live surpresa. Sábado e domingo eu vou para Marte, porque eu não quero, né? Eu vou poupar um pouquinho a minha garganta aqui, que tá ruimzinha, né, dona Paty? Mas eu vou voltar com uma informação muito legal aí, a Nádia, a Jaque, a Lu. E vai ser uma live surpresa, a Ali, onde nós vamos fazer uma coisa muito bacana e vamos lançar no momento da live. Convidem as amigas, quem tem curiosidade para conhecer o projeto, você que está me ouvindo agora, volte na segunda-feira, a gente vai divulgar, porque a gente vai contar na live o que significa isso. Vai lá, Paty. Eu não podia ir embora sem falar do rim. Eu não consigo deixar a ponta aberta. Então, ontem me perguntaram sobre o cálculo renal, sobre as pedras no rim, tá? E eu quero tocar nesse assunto. O rim, né, ele filtra o nosso sangue, né? Ele está muito ligado à água, né? Então, eu quero que você pense na situação do rim como um conflito em que você sente que tudo está perdido. Sabe quando o peixinho nadou para morrer na praia sem água? Né? Você se sente, de certa forma, e por isso que muitos pacientes podem desenvolver isso após o corona, porque são pacientes, as pedras podem ler algo no sentido de estar isolado, de estar fora de casa, de sentir o abandono, seja ele real, né? Ou seja ele simbólico. Então, é esse abandono, é esse sentir meio fora d'água. São perdas, rejeições, aquela sensação de tudo está perdido, tá? Então, você que me mandou a perguntinha ontem do cálculo renal, eu espero que isso faça sentido para você, mas entender que, né, tem coisas que são simbólicas para gente. Então, a nossa água, né?
o dinheiro pode ser a sua água. Né? Paty, Como tem que você 4 está lidando a isso, em relação Como a isso, aconteceu né? isso? Temos 4 Então, perguntas. de Caramba, vi rir, isso agora. Não, amiga. Oi, dá tempo, temos 10 minutinhos ainda. O que você me manda diz aí, aí? Posso vai, mandar? eu vou ser É, rápida, Aí, tá? Dificuldades de memorização, então a gente tem que entender no seu corpo o que ele está compensado, que ele não está conseguindo gravar essa informação, né? Por que está tão difícil memorizar? Pode ter sintomas, né? Corporais, hormonais, que isso nutricionistas, médicos, biomédicos vão saber identificar melhor, mas a gente pode entender o que lá atrás te bloqueou no sentido de que você não quer guardar informação. A consulta não pode ser online, o meu conselho liberou, né, teleacompanhamentos, então a gente pode acompanhar um paciente, mas a microterapia é uma técnica de terapia manual, e eu preciso colocar as minhas mãozinhas em vocês, tá? Então, por isso que não é permitido, mas eu posso, né, anotar, entender o seu sintoma, e a gente pode conversar um pouquinho online, mas eu preciso tocar em você. Muitas dores nos show. ossos, no braço, no pulso, como seria a explicação? Que impotência você está sentindo em relação a isso, né? O que você não está conseguindo trazer para perto de você, ou o que você não está conseguindo levar, porque os nossos braços fazem essa nossa comunicação com o mundo. Show, 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 viu? Intestino preso, mau funcionamento, né? Tem que pensar um pouquinho na sua alimentação, mas entender que o intestino preso, você é aquela zebra fugindo do leão. Você está na fase ativa. Você não pode pensar em ter dor de barriga, como eu falei ontem, enquanto você está com o conflito ativo, né? Então, que contrariedade indigesta, que conflito indigesto você não conseguiu eliminar? Né? Que situação você pensou, tipo, isso aqui, cara, isso aqui não Corona. faz sentido, né? Então, assim, é um conflito que foi indigesto para você. E, né, como eu te dei esse mar de informação, pode acontecer na fase de cura as diarreias, né? Porque daí são muitas toxinas liberadas e o corpo precisa eliminar tudo isso ali daquele corpo. Tem RG e CPF esse conflito. Chama-se corona. Instabilidade, né? Meu Deus do céu. Indigesto, né? Olha, Sim, Cal prestigiando a gente aí. Oi, Cal, tudo bem? Paty, tá? como é Então, importante a gente parar para pensar nisso. Agora faz as tuas considerações finais aí. Explica para a galera abrir a caixinha aí. E vende faz o teu jabá, faz o teu jabá agora. Então, a gente conversou um pouquinho de como o seu corpo responde a essas emoções. Então, lembre-se, eu coloquei ali num comentário, o sintoma é um mensageiro, né? Receba ele. Ele veio para te mostrar alguma coisa. Ele veio para te contar algo, né? Então, o Dr. Hammer viveu uma situação super traumática, que foi a perda do filho dele, e desenvolveu um câncer testicular, porque testículo está muito envolvido a uma perda abrupta, a uma perda dramática. Então, o corpo deu um jeito de multiplicar as células naquele órgão para dar a ele o que ele estava precisando, que era aquele conforto, que era aquele filho, né? Então, entenda que o seu corpo está tentando te mostrar algo para você trabalhar, né? E não somos só um corpo, temos uma mente, temos um espírito, a gente precisa estar equilibrado nos 3 pontos, né? Então, aproveite esse tempo que você está em casa para se perceber, para olhar para você, porque eu acho que esse é o maior problema do isolamento, que as pessoas estão surtando, porque a gente fica cara a cara com a gente, né? A gente tem que lidar com o nosso eu, com as nossas questões. Então, use esse tempo em casa para uma reflexão, né? Se gostou dessa live, entra no meu perfil, segue a página, tem várias dicas. Tem o link direto para o meu WhatsApp, me manda mensagem sobre o seu sintoma, a gente pode conversar.
depois que todo esse isolamento, né, essa contenção passar, a gente agenda a sua consulta e agradeço a todos os pacientes que estão aqui me assistindo, a toda a minha família, meus amigos, colegas de microfisioterapia. Foi um desafio estar aqui, o meu corpo está inteiro compensado, mas foi um prazer passar um pouquinho de informação para vocês, porque é uma informação que me encanta, é uma informação que te chacoalha, mas que te leva para frente, sabe? Você não só mascara. E são informações que fazem muito sentido quando a gente passa um processo de doença. Você entende muito mais, você olha a pessoa que está do seu lado com outros olhos. Então, esse é meu recado. Fica aqui minha gratidão à Jana por ter me colocado nesse live, nessa exposição. Na fogueira. É isso, na fogueira, de frente com o meu leão. Amiga. Tô perdoada, tá mais amiga. do que perdoada. A amizade. Então, Super! Então agradeço a todo mundo e é isso. Lari, é somente na vulnerabilidade que é a cura. Não temos como escapar. Se a gente não encara... A Lari me deu um presente maravilhoso, que é um livro, né? Para você estar aqui do lado. Maravilhoso, maravilhoso. A coragem de ser imperfeito, tá? Que você trabalhe a sua vulnerabilidade. Então, aproveita o tempo em casa, é uma boa indicação de leitura, fica a dica. Exatamente. E no que precisarem, estou à disposição, me mandem mensagem e a gente pode te ajudar a entender um pouquinho mais sobre você mesmo. Isso e eu aí. Aposto que você vai se dizer um ser humano maravilhoso. Para isso que nós vamos ampliar com um processo de autoconhecimento que quem está encarando já mesmo online está chocado. É muito bacana. Então, convido vocês na segunda-feira a estarem com a gente. Pati, muito obrigada. Seguimos parceiras, seguimos fazendo o que precisa ser feito e destravando essa galera, né? De tudo que é bloqueio emocional, físico. É isso que a gente foi chamado para fazer, tá bom? Obrigada pela sua disposição em se tornar vulnerável. A gente avança, né? Hoje já foi bem melhor, bem menos difícil, vamos dizer assim, né? Do que ontem. Foi maravilhoso. Mas eu acordei lembrando do leãozinho, botei meu leão para correr aqui, encarei com ele. Pessoal, temos 3 minutinhos ainda. Eu gostaria que vocês, se quisessem ainda mandar as perguntinhas, podem mandar inbox para mim, que eu encaminho para a Paty, a gente dá um jeito de responder, tá? O importante é a gente ajudar aí a informação chegar. A gente está ali com tanto tempo sobrando. Ah, mamãe! Beijo, Lúcia! Foi um tempo muito lindo de conhecimento. Eu estou recebendo um feedback muito bacana. Espero que vocês tenham a oportunidade de passar por essa experiência, tá bom? É isso aí. Paty, muito obrigado. Eu vou te dar tchau para encerrando aqui, tá? Tchau, pessoal. Muito obrigada a todos. É isso aqui? Isso, pessoal. Então, para todas as meninas, para você que está aqui ainda, beijo. Conto com cada um de vocês aí na segunda-feira para explicar um pouquinho do que é o projeto essencial, de como que nós vamos fazer todo esse trabalho online. Todas as meninas que estão aqui, que são super parceiras, que estão participando de todas as lives. Não deixe de conhecer o assunto autoconhecimento. A Ali, linda de Joinville. Ali, quero você. Vou falar com você hoje à tarde. A Jaque também. A Lu, todas vocês que participam do projeto ativamente ou indiretamente já passaram por ele. Eu conto com vocês, porque a gente tem que fazer isso avançar agora. Manda um recadinho e traz a galera para segunda-feira, tá bom? Conto com vocês. Beijo, obrigada. Agora eu vou calar essa voz aqui. Tchau, obrigada, Lu. Aceito a oração. Segunda, meio-dia, Dani. Meio-dia nós estamos de volta. Chama a galera em peso aí para conhecer o que é o essencial, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.